Bem-vindo aos Três Atos e mais uma humilde e inútil opinião. Dessa vez a gente vai falar sobre um livro que, olha, me pegou de jeito. Esse livro é Sem Defeitos, da Elsie Silver. Com esse livro aqui, eu quero dizer que nós inauguramos uma saga. A saga do Em Busca do Hot Perfeito. Então, sim, galera, esse livro, Sem Defeitos, é um livro hot. Se você não gosta desse tipo de conteúdo, pode pular esse vídeo, procurar outros vídeos aqui no canal, que tem conteúdo sem hot também, livro sem hot. Mas, desde o começo desse ano, eu comecei a me aventurar em livros desse estilo. Eu nunca tinha lido nada parecido. E eu comecei a me aventurar. E eu tenho gostado. Mas, eu tenho percebido um problema, de que é muito difícil achar um livro com hot bom. E daí isso se deve a dois fatores. Um, ou o livro tem um romance muito bonitinho, muito bem estruturado, personagens legais, enfim, história muito bacana, mas o Hot é péssimo. Péssimo, assim, dá vergonha alheia, encaixado mal dentro da história, não faz sentido. Enfim, a personagem feminina às vezes perdidaça. Tipo assim, não é legal, não é real. Ou ou ao contrário, no sentido de que, às vezes, o hot é muito bom, o hot é bom, mas a história é rasa, vazia, forçada, clichê, aquele clichê de que você fica tipo: "Meu Deus do céu, acaba logo essa cena vergonhosa". Tipo assim, péssimo. Então, eu tô desde que eu comecei a ler, eu li 4 já, e eu percebi já que isso acontece, entendeu? Eu não sei se é as autoras que eu tô lendo, os livros que eu tô lendo, mas eu estou nessa busca e agora eu resolvi fazer oficialmente esse quadro para vocês acompanharem comigo essa busca do hot perfeito. Devo dizer que 2 que eu li foram bons, que foi o Não é Amor, da Ali Hazelwood, que eu achei bom. Eu gostei do romance e eu gostei do hot. Eu vi que esse livro ele foi criticado, assim, na internet, né, nas redes, por conta que tinha muito hot, era muito pesado, tinha muita gente falando isso. Mas eu entendi o porquê de ter tanto hot ali dentro da história. E eu gostei muito dos hots. A história de romance, ela é boa, assim, ela não é ruim, ela é bem escrita, bem estruturada. Eu só achei que tem uma forçaçãozinha ali de barra, às vezes, em alguns determinados momentos. Mas, eu gostei. Resumidamente, eu gostei da história. Eu achei legal, eu achei que encaixava, assim, tudo ornava legal, assim, sabe? Mas, eu descobri essa beleza que eu tinha preconceito, tá? Eu tava com muito preconceito, porque foi um livro que eu vi no TikTok, e eu li 2 que eu vi no TikTok de hot, e eu achei uma porcaria. E eu fiquei: "Mano, eu vou tentar mais um livro que eu vi no TikTok de hot, deve ser uma porcaria de novo". Mas isso aqui, gente, isso aqui é uma obra-prima, tá? É uma obra-prima. Olha, eu fiquei chocada. E o problema foi que eu comecei a ler, e eu lia, e eu começava assim: "Tá, mas vai vir alguma coisa que vai estragar. Vai vir alguma coisa que vai estragar". Até que eu realmente aceitei ali pela metade do livro de que não, o livro era realmente bom. E eu me rendi, eu falei: "Não, agora vai, então beleza, vou desapegar e vou curtir o livro". E curti, foi muito legal. E, então, dito isso, tudo isso e mais um pouco disso, vamos para as análises do livro. A primeira é: eu quero começar dizendo que esse livro é sobre cowboys. E assim, eu amo um rodeio. Quem me conhece sabe que eu amo um rodeio. Eu adoro ir no rodeio. Desde pequena eu vou. Eu adoro ver os boi, mano. Eu gosto de ver os caras montados no boi. Então, eu lendo esse negócio, eu fiquei assim, não, não é possível. Me abriu assim, ó, imaginação, entendeu? E muito legal, foi muito legal de ler. Aí, dito essa curiosidade pra vocês, que só por causa disso eu já gostei do livro, os personagens são muito bem construídos. Falando agora do real aqui, tá? Os personagens são muito bem construídos. Eu achei que, por ele ser um livro assim, né, de hot, romance e tudo mais, que fosse ser muita forçação de barra. E que eles iam colocar a menina como sendo a pobre coitada, a que não tem dinheiro, a que não sabe de nada, e o cara sempre o bam bam bam. Tem um pouco disso, por conta da história, de tipo,
quem é cada personagem, mas não é a característica dos personagens, tá. Porque vou citar um exemplo aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando, quem leu vai entender, quem não leu eu vou dar uma contextualizada. Hipótese do Amor. Hipótese do Amor, que é um outro livro que eu li da Ali Hazelwood, eu odiei, todo mundo ama e eu não consigo entender o porquê. A personagem principal, ela é uma estudante. E ela é uma estudante muito boba, uma estudante pobre. E o cara é o professor foda, mestrado, doutorado, banca ela e não sei o que, não sei o que lá. Então, tipo assim, as autoras sempre colocam um nível muito discrepante ali de realidade e isso acaba impactando na personalidade dos personagens, principalmente da mulher, sempre colocando a mulher ali, inferiorizando ela, assim, sabe? No sentido de conquistas e papéis, e a personalidade fica muito frágil, fica muito é, frágil no sentido de rasa, sabe? E isso me irritou um pouco. Com esse livro, eu achei que foi um pouco diferente. Por exemplo, no livro, a personagem principal, ela é sim uma estagiária, ela ganha pouco, digamos assim, ela não tá em ascensão e tal, ela tá no início do trabalho, blá blá blá. E o cara já é um cara mais velho, ele é um cara que ele tem uma carreira consolidada, ela tá ali pra ajudar ele a salvar a carreira dele. Então, tipo, tem sim essa discrepância ali de nível e de faixa etária, salário e posições de hierarquia, tem um pouco disso, mas isso não define a personalidade da personagem e também não define a personalidade do personagem. Eu vou falar o nome dos personagens, mas vocês não me julguem porque eu tenho um nome, eu não sei falar o nome de personagem, tá? O personagem principal é o Hatch, não sei se é assim que fala, e a personagem principal é a Summer. Esse vai ser o nome que eu vou falar deles. Se a pronúncia tá errada, acompanhe comigo aqui no raciocínio, tá? Então, beleza. Então, ó, a Summer, ela é estagiária, como eu disse pra vocês. Mas ela tem uma personalidade muito, muito forte. E não é forte no sentido de ser uma mulher brava e brigona, tarana, não. Mas ela é muito segura de si, o que eu achei muito legal. Porque eu percebi que nos hots, eles têm colocado as mulheres como inseguras, e isso tem me deixado frustrada, sabe? E nesse livro, não. A Summer, ela é muito segura de si, ela sabe o que ela quer, ela sabe quem ela é, e ela não se deixa levar pelo charme do Hatch. O Hatch, ele é descrito como um homem mais velho, um homem que todas as meninas querem ficar com ele, caem matando nele, e ele é uma pessoa pública, então ele também tem esse apelo ali, sabe? De tipo sex symbol, essa coisa nesse sentido. E quando eles apresentam a dinâmica dos dois, né? A princípio no começo, porque depois eles vão se envolver. Mas no começo, a Summer fica o tempo todo é, não querendo fazer merda. Tipo, no sentido de eu vou manter o meu profissionalismo, eu estou aqui pra trabalhar e eu não vou deixar um cara estragar a minha oportunidade de brilhar. E isso é muito legal, porque você vê essa dinâmica acontecendo e você fica pensando, tipo, mano, isso é realmente o que aconteceria na vida real. Porque a gente tem a tendência, né, de ler esses livros de romance e perceber que eles fantasiam muito. E que muito dos acontecimentos, né, muito das histórias ali, do que desenrola a história, é por conta de empurrões da autora ou autor, enfim, quem tá escrevendo o livro, né? De que botam um acontecimento ali só pra desenrolar uma história, começar um romance, acontecer uma coisa. E são coisas que não necessariamente aconteceriam na vida real. Ou se acontecesse na vida real, as pessoas não teriam aquelas reações. Seria diferente, seria tipo. Enfim, é realmente bem fantasioso. Esse livro eu já senti o contrário. Eu senti que ele é um livro de que todas as ações que os personagens tomaram, todas as atitudes que eles tiveram, realmente são atitudes que uma pessoa normal na vida real poderia ter. O que eu fiquei muito feliz, porque contribuiu para um romance, que parecesse real. Não foi um romance que foi empurrado, não foi um romance clichê. Assim, tem essas particularidades de um romance clichê, né? Isso é óbvio. Mas não foi um romance empurrado. Não senti que a relação dos dois foi empurrada só porque tinha que acontecer, sabe? Eu senti que foi algo muito natural. Até porque demorou bastante para os dois se entregarem ali um pro outro, sabe? É,
Então, isso me deixou muito feliz, no sentido de que o romance é um romance bem escrito, bem estruturado. Os personagens, eles não deixam de ser quem são só porque eles estão no romance, sabe? Só porque eles estão entrando no romance. Ou as características que eles têm não são, como eu posso dizer, forçadas só pra eles se encontrarem e fazer sentido, sabe. Não sinto que é muito isso, eu sinto que é uma história muito bem construída, é uma história muito bem escrita e vira um romance muito legal de acompanhar, um romance que parece um romance verídico, assim, sabe, que você fala: "Nossa, poderia acontecer". E aí voltando, né, o que eu falei ali das personalidades, cada um tem a sua personalidade, cada um tem as suas características, e eu gostei que a autora não colocou a menina como sendo a coitadinha, a pobrinha, a insegura, e ele tipo assim: "Estou aqui para te guiar", sabe, não foi isso. O que eu achei muito legal, porque foi quase uma dinâmica que é ao contrário, tá. E daí na questão psicológica, os 2 têm os seus traumas, os seus problemas também. E são coisas que faz muito sentido também, pra construção do personagem, de que dá pra gente entender por que cada um toma determinadas atitudes. E o que eu achei muito legal também, é porque ele se mantém fiel até o final do livro, assim, as personalidades de cada um. O que é legal porque você consegue prever, digamos assim. Não prever, obviamente, do que vai acontecer, mas é algo que você lê e você fica assim, nossa, é a cara do Hatch falar isso. Ou nossa, é a cara da Summer falar isso. Dá tanta profundidade e tanta personalidade ao personagem que você vê consistência. Consistência nas ações, consistência nas palavras, consistência nos atos, o que é muito legal, porque daí começa a construir esse imaginário de um romance verídico, sabe? Não verídico no sentido de que realmente aconteceu, mas verídico no sentido de, meu, isso aqui poderia acontecer com qualquer um, sabe? E antes de eu falar do Hot, que eu sei que vocês estão curiosos, eu queria trazer aqui uma coisa, que é sobre a escrita e a tradução desse livro, tá? Primeiro, vou falar sobre a escrita. A autora escreve muito bem, muito, 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 muito bem. E que é muito bem no sentido de que ela escreve direto. Ela não fica enrolando, ela não fica descrevendo muito, ela escreve direto e reto, o que é muito gostoso de ler. Gente, não tem nada mais gostoso de que você ter uma história bem construída e sólida e você poder fazer isso, você poder escrever as coisas diretas, assim, sabe, sem rodeio, sem floreio de palavras, sem complicação, sem muitas explicações. Quando você tem que ficar explicando demais um termo, uma ideia, um sentimento, alguma coisa, é porque isso já não é porque você tem que convencer o leitor de que é daquilo que você tá falando. Quando você tem uma coisa tão bem estruturada, você não precisa ficar convencendo o leitor já tá entendendo o que tá acontecendo, sabe, o porquê das atitudes, o porquê do pensamento, sentimento, nã você tem essa liberdade de você escrever um pouco mais direto. E o que essa autora faz. E é muito incrível, muito incrível. E além do fato dela escrever bem, assim, né, no modo geral, os diálogos dela são muito bons, no sentido de que realmente são diálogos que parece que são diálogos de fala. Porque eu comecei a reparar nos livros, pelo menos os que eu tô lendo de fantasia, que vai ser as próximas resenhas, em que a fala do personagem não é uma fala falável, sabe? A gente tem a língua que é a língua escrita e a gente tem a língua falada. A língua falada é uma língua que eu tô falando com vocês. Palavras abreviadas, comidas, gírias e pausas e a gente vê em livro essa fala sendo muito bem escrita, de um português muito bonito, muito robuscado, palavras e que no dia a dia a gente nem lembra que existe, sabe? Então, essa autora não faz isso. Ela é direta, mas não direta no sentido de resumida, direta no sentido de simples, o que deixa a história muito gostosa e muito fácil de ler. E daí você vai que vai. Segundo ponto que eu queria falar é sobre a tradução desse livro. Olha, nota 10, parabéns para quem traduziu esse livro, porque eu rachei o bico em algumas partes, no sentido de que quem traduziu esse livro para o Brasil conhecia muito bem o Brasil. Conhecia muito bem das nossas gírias, porque tem palavras que essa pessoa, o tradutor usa, que, mano, são palavras assim, expressões caipiras, algumas são expressões caipiras, tá? Outras não, de gírias muito brasileiras, ou expressões muito brasileiras. E eu achei muito engraçado, foi uma coisa que eu fui reparando e eu achei muito legal, porque deu o quê? Mais veracidade ainda para a história.
Mas agora chega de ladainha, vamos porque vocês querem saber que é o hot. Galerinha, eu queria começar dizendo que, desde o começo do livro, a autora deixa bem claro que ela vai trazer hots explícitos, tá? Não são hots que vocês acham que vai ser, passou a mão. Não. Hots explícitos. Então, assim, a gente já começa a ver que não é um hot forçado, porque desde as primeiras páginas a interação e os pensamentos dos personagens são voltados pra isso, tá? Não no sentido de que, ai, são pervertidos ou não sei o que, não sei o que lá. Não, mas é tipo no sentido de vontade real, sabe? Às vezes, tipo, por exemplo, o personagem bateu o olho na menina lá, aí reparou no corpo dela, e ele pensa uma besteira, entendeu? Então, tipo, isso vai ficando explícito. Tem muito palavrão também no livro, e muito desse sentimento de vontade, eu vou ficar falando essa palavra pra não usar outra, tá? É, explícito assim. Então é legal porque quando chega na parte do hot, não é uma coisa de tipo assim, meu Deus, aconteceu do nada. Não, os caras já estavam pensando nisso, ó, desde o momento que se viram, entendeu? Então, é uma coisa que vai sendo construída aos poucos e trabalhada na mente do leitor. No sentido de, ó, a gente tá jogando aqui pra você porque eles estão se vendo dessa maneira, eles estão pensando um sobre o outro dessa maneira, dessa ótica. Aconteceu uma coisa, eles se sentiram desse jeito. E óbvio que isso vai se entrelaçando com o romance deles. Então, quando o hot acontece pela primeira vez, fica uma coisa muito natural. Você não se espanta de tipo assim, meu Deus, tá vindo o hot agora? Tipo, nossa, o que que tá acontecendo? Não! Você já fica tipo, agora vem. Você sabe, você está preparado. O que é bom, porque isso te prepara pro que vai vir, assim, você já sabe, vai um negócio, e você já fica mais de boa, assim, você encara e vai, entendeu? Encara e vai. Agora falando sobre os hots em si, eu achei muito bem escrito, no sentido de ela detalha bastante coisa, tá? Tipo, é um hot bem explícito, mas também é um hot bom no sentido de. Ai, como eu posso dizer? Mas também é um hot bom. Por quê? Vou de novo citar aqui Hipótese do Amor. Hipótese do Amor tem um hot só. Um hot só. Eu já achei um absurdo. Tem um hot só. E o hot é péssimo, porque dá vergonha alheia. Porque não parece um hot, mais uma vez, real. Não parece uma cena que aconteceria na sua casa. Não parece, não parece, não parece. E daí, a autora também coloca no hot, né, do Hipótese do Amor, a personagem principal, que eu já esqueci o nome da menina, como muito inocente, não sabe de nada, nunca fez nada, nunca. No hot do livro que a gente tá falando, que é o Sem Defeitos, não é como se a menina não soubesse nada da vida e nunca tivesse feito nada e fosse tudo tipo, ela vai descobrir com ele porque ele é o amor da vida dela. Não, gente. É bem real, assim, no sentido de ambos tiveram experiências passadas, ambos sabem mais ou menos o que estão fazendo. Então, tipo, isso é bom também, porque também dá uma veracidade pro Rocha, não fica aquela coisa meio constrangedora, porque às vezes as autoras tentam colocar isso com uma menininha assim, tipo, ai, a pura, não sei o que, não sei o que lá, e fica cenas constrangedoras, de esquisitas, fica tipo, esquisito, entendeu? Esquisito. Primeiras vezes são esquisitas. Então, tipo, você querer falar disso, fica esquisito, Hot, entendeu? Esqueçam, não coloquem meninas que não sabem nada, porque as mulheres sabem muita coisa, entendeu? Então é nesse sentido de não ficar real. Já o Sem Defeitos é muito legal, porque ele tem bastante hot, assim, não é um livro que tem pouco hot, um, dois, não, ele tem mais, pelo que eu me lembro, tá? Mas ele tem os essenciais, não é uma coisa também que todo momento ele vai ficar falando disso, 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 disso. Não, porque o hot faz parte da história. É como se você é como se ela estivesse contando um relacionamento. Eles se conheceram, se apaixonaram. E, mano, quando você tá num relacionamento, tem as partes ruins, as partes boas, as partes picantes, as partes não picantes. E no livro é assim também, entendeu? Então ela só acrescenta o hot quando é essencial pra história, quando tá mostrando como eles estão se conectando de alguma forma, como alguma coisa passa a ser diferente. Enfim. E isso é legal, porque também não fica só aquela coisa de tipo hots jogados de tipo, tô jogando aqui só porque eu falei que é um livro hot, vou colocar cena picante aí, cena hot em todo quanto é lugar, a cada capítulo, não sei o quê. E não é assim. São hots estruturados e legais e que fazem sentido pra história, que eu acho que é um ponto
muito, muito, muito positivo. Tem um único defeito que eu queria falar sobre o Hot, que é de novo nesse papel de que as autoras eu sei que eu tô batendo muito nisso, mas é porque isso tem me frustrado muito toda vez que eu leio, que é no sentido de que as autoras ainda insistem em colocar a mulher como uma pessoa muito inocente, que não fez nada, que o homem magicamente vai expandir os horizontes dela. E na primeira cena de Hot tem um momento específico em que a autora coloca a menina como se ela não tivesse feito tal coisa. Tipo assim, achei que foi um pouco de forçação de barra. E poderia não ter isso, entendeu? Porque daí coloca o quê? Não é nem o fato dela não ter tido experiência. Às vezes pode ser pessoas não tiveram experiências específicas, que é o caso dessa cena, tá? Não vou falar o quê, porque senão eu vou ser barrado. Mas enfim, tudo bem, pode ser que pessoas não tiveram experiências específicas, assim, mas, não é sobre a experiência, é sobre o papel que a autora coloca o homem e a mulher. E isso me incomoda. E isso me incomodou um pouquinho, assim, mas foi uma coisa que eu relevei, porque eu falei assim: "Gente, esse livro tá muito bom, o Rocha tá muito bom, e então eu vou relevar essa cena idiota, e o resto boa". E daí o resto seguiu e foi tudo bem, e tudo bom, e todos os outros Hots e todas as outras escritas e cenas foram bem legais. Então, esse foi o quarto Hot da saga Em Busca do Hot Perfeito, embora seja o primeiro aqui do canal, mas eu vou trazer outro pra vocês. Então, se eu tivesse que dar uma nota pra ele de até 5, eu daria 5. Eu acho que eu daria 5, porque ele foi um livro que me surpreendeu muito, porque eu não estava esperando que fosse ser tão bom assim. Eu estava esperando aquela coisa brega e maçante e nada com nada, mas foi muito bem escrito, muito bem estruturado, eu gostei muito de todas as partes, eu acho que não teve quer dizer, teve aquela que eu falei agora, mas não teve coisas que eu não gostei, assim, nele, sabe, eu acho que tudo fez muito sentido dentro da história, os personagens são muito bacanas, e eu descobri que é uma série, então tem outros livros que é que os personagens são o irmão do Hatch, são os irmãos do Hatch, e eu tô ansiosa pra ler eles e trazer a resenha aqui pra vocês. Bom, e eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês querem ver mais resenhas, só dá uma procurada aqui no canal. E também, ó, me seguir em algum dos cantos aqui, ativa as notificações, porque postarei mais vídeos e mais resenhas em breve. Então, um beijo e até a próxima.